Boa tarde a todas, todos e todos. Bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver acompanhando essa gravação. Devo dizer que é uma enorme honra estar aqui nesse 4º Congresso Artes Manuais na Academia. E eu tenho o prazer de apresentar a vocês um pequeno recorte da escrita da minha dissertação, em que eu começo a investigar uma outra forma de escrita na academia. Um conceito que eu começo a trabalhar, que é escrita artístico-orgânica, uma escrita, portanto, que se inscreve no corpo e que utiliza todas as linguagens artísticas sem restrição, numa forma livre de escrever. Devo dizer que esse recorte que eu trago para vocês faz parte da minha dissertação, Corpografia de Afetos, Corpo, Poder, Relações Sociais, que está disponível e que eu trago a referência no final para vocês. Bem, mas afinal, o que é essa escrita artística orgânica? Eu tenho que pensar para vocês que o processo da escrita dessa dissertação, que acontece, então, no momento em que eu estava desenvolvendo escuta das crianças, escutas afetuosas e escutas aprendentes, quer dizer, eu escutava de uma forma que eu me deixava afetar por elas, do jeito que a pesquisadora favoreçada vai entender, né? Então, essa observação etnográfica, essa observação que acontece no campo, em que você se abre a um processo em que o outro passa a compor o teu corpo, junto com você. Então, quando eu falo de orgânico, eu não falo só do meu corpo, mas o corpo daqueles também que passam a me compor e que vão estar alimentando a minha escrita. E muitas vezes eu devo dizer para vocês que as palavras não eram suficientes para dizer acerca daquilo que eu tinha experimentado no corpo, sobre os acontecimentos que haviam tido naquele dia, e eu começo a buscar outras linguagens para compor essa escrita. Não quer dizer que eu vou desenvolver um trabalho de artes manuais e que esse vai ser uma imagem que vai ser agregada, né, ou vai ser só uma imagem, não. Eu quero que vocês compreendam que esses trabalhos, então, desenvolvidos com as artes manuais, então, de uma forma artística, eles passam a integrar o corpo do texto enquanto linguagem. Existem pedaços em que a linguagem escrita vem acontecendo, entra um bordado que vai dizer acerca daquilo que as palavras não dão conta, e eu vou continuar desenvolvendo abaixo. Então, pensar nessa escrita artístico-orgânica é pensar nesse desenvolvimento que vai acontecendo de uma forma mais livre, uma forma mais poética, tá? Mas também uma escrita brincante. Veja, nessa imagem que eu trago para vocês, essa imagem que compõe a dissertação, eu saí para uma caminhada para refletir acerca de um pedaço da dissertação que eu tinha que escrever, e eu encontro esse pedaço de mármore descartado, quebrado, caído no caminho. E eu volto para casa refletindo com ele. Ele passa a fazer parte do processo reflexivo, e ele, através desse mármore, eu começo a tecer outras formas de escrita. Dá para entender ou não? Então, esses percursos que eu vou fazendo, sejam eles na escrita tradicional, na escrita
linear ou na escrita artística, eles vão se integrando e vão compondo um texto único, uma tessitura única, como eu mostro aí. Aí vocês podem ver que as cores, a lilás, a vermelha e a amarela, podem demonstrar de que forma essas diferentes linguagens vão integrando a tessitura desse texto. E para isso nós precisamos fazer um recorte aqui e pensar por que tanto cuidado com uma escrita acadêmica? Por que nós temos que estar tão atentas à linguagem que nós utilizamos nessa escrita? Pensadoras negras importantes como Bell Hooks, como Lélia Gonzalez, como Glória Anzaldúa, né, que ela não é considerada uma pensadora negra, mas uma pensadora ticana, elas nos vão fazer atentar para o poder que existe na linguagem, que a linguagem é um instrumento de luta. A linguagem em si, ela é uma ferramenta tão poderosa que ela produz aquilo que nós queremos fazer acontecer. A linguagem não é neutra, gente. Nós não podemos escrever de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, atentem para o que eu estou falando para mim, nesse momento ali, o que eu estou querendo agregar a essa escrita também, é um saber ancestral feminino, é dizer do lugar de onde parte o meu saber, a minha sensibilidade para essa escuta do outro. Esse saber que vem através das gerações, né? E que ele se produz num corpo que interage com outros corpos. Larossa, Jorge Larossa, então, vai nos fazer aqui pensar um pouco que as palavras, elas produzem sentido. Então, as palavras que nós utilizamos na nossa escrita, quando nós utilizamos a linguagem escrita, elas produzem sentidos e criam realidades, e às vezes funcionam como potentes mecanismos de subjetivação. Ela diz do nosso posicionamento em relação ao mundo, fala da nossa resistência, numa resistência possível diante de tantas impossibilidades que nós estamos vivendo, não é mesmo? Outro pensador que compôs comigo esse texto, que me ajudou não, mas que dialogou comigo, foi Marguerite Duras. Não sei se estou falando certo, tá? Eu poderia brasileirar aqui e falar Marguerite Duras. Não, mas não é isso. Ela é francesa, Marguerite Duras. Ela vai afirmar que nenhuma escrita existe se ela não tiver imbuída da força, da potência do corpo. Se nós voltarmos um pouco para o texto de Glória Anzaldúa, ela vai nos dizer que a escrita, ela parte do próprio corpo. Ela é composta através do nosso sangue, o sangue que flui através da caneta que nós escrevemos. Então, nós percebemos, através de tudo isso, que a escrita, ela está inserida e vitaliza a própria vida. Ela não tem sentido fora disso. É importante nós percebermos, gente, que a escrita, ela tem potência para fazer coisa conosco, para mudar a forma como nós nos posicionamos, como nós falamos, né? Ela, então, faz coisas conosco, mas também ela tem possibilidade para fazer coisas com o mundo. Ela também, ela pode fazer, nós podemos fazer outras coisas com as palavras. Nós podemos transbordar a escrita somente escrita através das letras, né, de uma letra cursiva, de uma letra digitada, mas nós podemos derramar essa escrita em outros espaços, utilizando outras linguagens. Aqui vocês podem ver
um bordado que eu fui desenvolvendo durante a escrita de um recorte do texto, onde eu ia falando um pouco da composição do território da escola, de como os corpos se comportavam nesse território. E aí, veja como eu consigo escrever através desse bordado. Eu posso aqui mostrar para vocês que existem os corpos que habitam as margens, como aqueles que habitam o centro. Aqueles que são mais populares e tem aqueles grupos que estão sempre juntos. E aqueles que são mais solitários, que habitam os campos. Nós podemos ver como, então, esse corpo, ele se expande, ele se retrai. E aí, a partir dessa escrita bordada, depois eu continuo. Então, veja, foi uma escrita ditada, depois veio uma escrita bordada, e eu continuo pensando com uma escrita digitada. É uma composição de várias linguagens para compor o mesmo texto, a mesma narrativa. Então, eu vou transbordar a escrita, que é simplesmente escrita, e vou derramar ela para fora das margens, do formato que é a norma. E eu vou desenvolver, então, nessa escrita, uma narrativa que se espalhe por outras linguagens, expressando toda e qualquer coisa. Larossa, ele volta a nos dizer que nós fazemos coisas com as palavras, mas também nós podemos fazer, deixar que as palavras façam coisas conosco. Quando eu começo, então, a desenvolver esse bordado, veja, as palavras que eu não estava encontrando formas de expressar, eu consigo transbordar através desse trabalho. As palavras que nós usamos, as linguagens que nós usamos, elas determinam o nosso pensamento, porque nós não pensamos somente com pensamentos, né, de uma forma não estruturada. Nós precisamos das palavras para construir esse pensamento. E nós não pensamos a partir, então, de uma suposta genialidade, de uma suposta inteligência, mas nós pensamos a partir das palavras que nós utilizamos. Por isso que eu volto a insistir, como é importante saber quais palavras, quais linguagens utilizar para dizer acerca daquilo que nos aconteceu, que nos atravessou, aquilo que nós experienciamos. E pensar, gente, não é somente raciocinar ou calcular ou argumentar, como nos tem sido ensinado, mas é, sobretudo, dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. Então, a palavra, quando nós escrevemos um trabalho acadêmico, ela tem um sentido vivo. Ela traz em si a potência de uma experiência. Então, na busca dessa escrita, nós buscamos tecer esse fio da escrita, nos unindo a outros fios, né, e misturando como possibilidade de apresentar a vocês uma melhor qualidade de escritas que fossem legíveis, ilegíveis, faladas, declamadas, bordadas, pintadas, coladas, cantadas, crochetadas, recortadas, tecidas. Linguagens diversas que buscavam compor um texto, escrita, ensaio, que fale da pesquisa que nós estamos realizando, claro, é isso que nós buscamos, mas também falem das experiências que nos afetaram e da forma como essas experiências nos possibilitaram constituir novos saberes. Aqui eu trago para vocês um momento que eu considero muito importante no desenvolvimento desse pesquisa de escrita, né? Da forma como eu vou escrever.
Muitos momentos da escrita, eu não sei se isso acontece com vocês, mas a gente fica dando voltas ao pensamento, não fica? Como? De que forma? Né? Os pensamentos, e cada vez que ele circula, que ele retorna, ele está agregado de mais um sentido. E aí, nesses momentos, eu utilizava muito uma prática de sempre ter próximo a mim um bolinho com restos de linha, sabe? O lance que a gente vai amarrando e vai formando bolinhos, que nesses momentos eu usava para crochetar. E para mim, Ana, a forma mais fácil de desenvolver esse crochê pensante, ou esse pensamento crocheteiro, não sei bem como vocês querem chamar isso, mas era utilizar essa circularidade. Eu vou dando pontos, eu vou girando, eu vou dando pontos, sem muito. Não tinha preocupação nenhuma na estética, eu não trazia uma preocupação com a beleza. Eu estava dando voltas aos pensamentos, e quanto mais eu desenvolvia esse trabalho artístico, esse trabalho manual, mais o pensamento ia ganhando corpo. Então, veja, muitas vezes, e isso foi uma coisa que eu anotei, que eu percebi durante esse exercício, é que os pensamentos, eles escapam da agulha, não é? Muitas vezes eu precisava mudar o tom do trabalho, a linha mudava a cor, mudava a espessura, mudava a textura. Isso é o pensamento em acontecimento. Isso é uma experiência com o pensamento. O pensamento, ele não se constitui de uma forma igualadinha. Ele vai se constituindo desses retalhos, desses pedaços de cores, de linhas, de pensamentos que escapam, que a gente tem que retomar o fio, mas o ponto, ele não continua a ser igualzinho aos outros, ele já começa a criar um outro ritmo. E é um corpo que vai criando ritmo nesse trabalho, um pensamento que vai fluindo no ritmo desse corpo. Então, eu começo a perceber aqui a importância também de desenvolver exercícios artísticos, exercícios de artes manuais, enquanto se desenvolve uma escrita de um trabalho acadêmico. Ele se agrega, ele está junto, ele compõe com, ele provoca a escrita. E aí eu quero trazer para vocês um recorte da fala de Safatli, que foi muito importante nesse momento da escrita. Notem o que ele fala. Saltar no vazio talvez seja atualmente o único gesto realmente necessário, porque a boa questão talvez não seja onde está o que não encontramos, mas se não devemos parar de procurar o que nunca se entregará a quem se deixa afetar apenas de forma paralítica. Como esse trecho me atravessou? E aí outras pessoas podem ler o mesmo trecho e ser atravessadas de outras formas e podem compreender de outra forma. Mas aqui eu vou contar como esse trecho da escrita de Safatli me afeta. Então, quando ele diz saltar no vazio, é saltar na insegurança, é deixar para trás tudo aquilo que já está convencionado como correto, como certo, e cair no risco do que eu não sei. Vocês lembram como a gente, quando era criança, a gente preferia muito mais buscar o que não sabia do que o que estava certo? Né? Saltar no vazio. Talvez seja o único gesto realmente necessário. Deixar as nossas certezas de lado para mergulhar no vazio e desenvolver esse trabalho. Deixar as nossas certezas de fora. Porque a boa questão que nos traz o Safatli é que talvez não seja onde está o que não encontramos. Eu não encontro saída para isso, eu não sei o que eu vou escrever aqui, eu não sei, mas se não devemos procurar por aquilo que nunca se entregará
há quem se deixa afetar apenas de forma paralítica. Aquilo que nunca vai habitar o trabalho, que já está fechado em si mesmo, que já está paralisado, que já tem um pensamento construído, ele já está paralisado, paralítico em si mesmo. Ele precisa da incerteza para que essa escrita flua, como vai nos provocar o nosso grande pesquisador Paulo Freire, um trabalho de escrita que flua numa filosofia da pergunta, da insatisfação, né? Eu nunca tenho certezas, eu tenho perguntas. Eu nunca estou satisfeita. Eu estou na busca insatisfeita de outras possibilidades que meu trabalho apontem. Eu nunca vou ter um trabalho concluído, né, gente? Eu tenho um acontecimento, um momento em que isso me atravessou e eu estou aqui relatando para vocês. E por isso que eu digo que é um começo de trabalho, que ele está ainda fluindo. Através desse enunciado proposto pelo Safatli, eu proponho, né, o que é essa escrita artística orgânica. É uma outra ética metodológica para pesquisas qualitativas em educação de cunho decolonial, com referências na etnografia, e que se inicia assumindo o risco de saltar no vazio, no desenvolvimento de uma escrita poética brincante, que procura acessar e conectar os sentires e os fazeres invisíveis e invisibilizados, como o protagonismo das vozes infantis, daqueles e daquelas que viveram a história, de forma leve e acessível, para além dos limites acadêmicos. Através desse enunciado do Safatli, eu provoco vocês a pensarem uma outra metodologia de escrita. Essa foi a minha proposta. Qual é a sua proposta? De que forma as artes manuais elas podem produzir a tua escrita acadêmica? Para mim, foi importante pensar, então, nesse risco de saltar no vazio. Gente, trazer um bordado como escrita é saltar no vazio. Desenhar, desenvolver uma poética, desenvolver uma colagem como forma de escrita de um trabalho acadêmico, uma ilustração, isso é saltar no vazio da incerteza e que vai produzir muitas formas de pensamento, vai potencializar o teu pensamento, né? E isso faz parte de uma escrita que se abre para a poética da infância, para a poética do não sei, talvez seja, que minha neta fala muito isso. O que você acha, vovó, da gente experimentar isso? A minha escrita acadêmica não precisa estar carregada de certezas. Ela pode estar carregada desse, o que você acha? Existe potência? Existe possibilidade? É isso. E aí, o importante não é trazer a minha voz, não é dizer sobre o que eu penso, mas a forma como eu fui atravessada por aquele outro, né? E a forma como ele passou a me compor, organicamente. Eu não sou mais a mesma depois do encontro com o outro. Por isso, a escrita que eu desenvolvo não pode mais vir a ser a mesma. Ela é outra. Ela agora é alimentada também por este outro que passa a me compor. Está muito confuso isso ou está dando para entender? Então, eu estou dizendo para vocês que a escrita acadêmica, ela não precisa ser linear. É lógico, eu estou falando de escrita de humanas, eu não estou falando das escritas das exatas, nem a escrita das biológicas. Eu estou falando das escritas das humanas, em que a gente pode deixar que o movimento ocorra,
que não existe uma ideia fixa a ser transmitida, mas existe uma possibilidade que se encontra constantemente em movimento, que se encontra constantemente em vir a ser. Então, essa proposta de uma escrita artístico-orgânica, ela aflora de uma necessidade de apresentar uma narrativa que ocorresse na dinâmica da própria vida, como uma substância viva. Então, a escrita, ela não está mais só no papel, ela faz parte da vida, ela está inserida numa vida em acontecimento. Com Walter Benjamin, então, eu vou considerar que o ensaio ele tem potência para consubstanciar elementos diferentes e difusos em um mesmo espaço, de modo a tornar tudo equilibrado. Olha, quem lê esse texto, utilizando diversas linguagens, ele não vai entender aquilo como uma quebra, mas como um texto equilibrado, um texto que é escrito consubstanciando esses diferentes modos de escrever. Então, essa escrita, como eu venho propor para vocês, ela não é inerte, ela não é apartada da memória e da experiência, mas ela saboreia uma troca recíproca com o outro. Numa escuta afetuosa aprendente das experiências vivenciadas pelo narrador e, portanto, o ouvinte no encontro com os seus falantes. Retomando as anotações que eu fiz durante todo o tempo, então, das escutas, mas também acessando as memórias, porque muito do que foi falado não está somente escrito no diário de campo, mas também passa a ser incorporado às minhas memórias. Eu percebo que as falas que mais provocaram a minha reflexão eram aquelas que ocorriam em momentos de escuta imprevista, uma escuta mais informal, uma escuta que não era combinada, que acontecia no movimento dos corpos, nos rastros que eles deixavam, nos silêncios que eles gritavam, nas aceitações passivas, no vazio de uma página ou na fissura de um espaço. Vejam, eu considero extremamente importante que nós, pesquisadores, durante o desenvolvimento da nossa escrita ou da nossa pesquisa, das escutas que nós fazemos, tenhamos essa sensibilidade no olhar, mas não é um olhar só do olho, é um olhar que se desenvolve na sensibilidade de todo um corpo, na sensibilidade de sentir esse outro, na sensibilidade que acontece na pele, no olfato, na audição, no acontecimento, porque nada está desconectado do território, da cultura, entende? Então, aonde está acontecendo isso? O que está sendo falado? A gente não pode tirar esse nosso falante desse território que ele habita e dessas sensações e sentimentos que permeiam a sua volta. Eu trago para vocês que existe uma reflexão que foi feita com as pesquisadoras Brito e Jaques acerca do que é, afinal, uma corpografia de afetos, que foi o título dessa dissertação. E aqui, para fins dessa apresentação, eu só queria dizer que corpografia, portanto, ela diz de uma circulação de corpos. Então, eu não estou dizendo de escutas e de escritas a partir de corpos estáticos. Não, eu estou falando de corpos que circulam e que, portanto, trazem em si uma real ocupação de um espaço que eles habitam. E, mais do que isso, eles estão integrados por esse espaço. Então, quando eu os trago para a minha escrita, eles passam a integrar minha obra
e a obra, através do meu corpo, começa a produzir um percurso coreográfico. Vejam, por isso não existe nesse caso, dessa escrita que é mais poética, que é mais brincante, que é orgânica, né? Não existe a possibilidade de nós desenvolvermos uma escrita fixa, linear, uma escrita que é considerada ascética. Não. É uma escrita sensível, é uma escrita que aconteceu a partir da interação com o outro, é uma escrita que acontece no movimento da vida, que flui, que acontece a partir do movimento coreográfico que eu desenvolvo no meu texto. Eu encerro por aqui a minha apresentação. Eu espero que tenha produzido em vocês incômodos, que tenha suscitado, então, curiosidades, dúvidas, e eu estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem trocar comigo. Me ajudem a pensar, vamos pensar juntos essa outra escrita para a academia. Então, a referência é a minha escrita da dissertação de mestrado, que é denominada Corpografia de Afetos, Corpo, Poder e Relações Sociais, é uma dissertação, e está no repositório da Unesp. Ela foi, então, publicada em 2022. Eu agradeço imensamente, né, o tempo que vocês dispuseram para estar comigo aqui. E eu me coloco, então, à disposição através da minha rede social, do Instagram, né? ana.manhane.educadora, também através dos e-mails, seja ele o institucional da Unesp, que é ana.manhane@unesp.br, ou meu e-mail pessoal, que é anaclmanhane@gmail.com. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês e agradeço novamente a Nina Veiga pela possibilidade de estar apresentando esse trabalho aqui nesse congresso. Agradecida e até uma próxima oportunidade.